Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o programa de hoje, dia 30 de maio, quase metade desse atípico ano de 2020, e vamos seguir em frente, informados. As time goes by. Pois é, gente, na conversa de hoje a gente vai ter temas bastante polêmicos do ponto de vista jurisdicional, que vamos começar aí falando da questão do inquérito das fake news, que está muito em voga aí, né? Teve uma operação da Polícia Federal agora essa semana, que atingiu um número determinado aí de pessoas que eventualmente estariam formando uma quadrilha de divulgação de informações falsas, né? Primeiro vamos falar como é que essa história começou. O inquérito das fake news teve início em 2019, ano passado, no primeiro trimestre, salvo engano, do ano passado, quando o presidente Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, abriu de ofício um inquérito para investigar uma eventual quadrilha de fake news, de notícias depreciativas contra o Supremo Tribunal Federal. Ele abriu isso de ofício, sem provocação da polícia, sem provocação do Ministério Público, e causou muita polêmica na época e ainda hoje, porque o judiciário é um órgão, é um poder que tem que ser provocado para poder se manifestar. Ele não pode abrir uma investigação que ele mesmo vai julgar. Esse é o pensamento mais odierno, mais ordinário que tem. E o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, se valeu na época, em 2019, do regimento interno, acho que do artigo 45 ou alguma coisa assim, que autoriza o Supremo a investigar crimes que tenham ocorrido dentro do Supremo Tribunal Federal. E ele considerou que os ministros em si fazem parte do órgão STF, e portanto ele o STF estaria legitimado a investigar crimes contra a honra da corte e por conseguinte dos seus ministros. Então abriu-se esse inquérito, foi muito criticado. A procuradora da República na época, a procuradora-geral Raquel Dodge, se negou a participar desse inquérito porque ela não concordava em absoluto com ele. O partido político Rede entrou com uma ação na justiça, no Supremo, para tentar trancar o inquérito por conta da eventual inconstitucionalidade. E o Procurador-Geral da República atual, o Aras, nessa ação da Rede, fez um parecer concordando com a abertura do inquérito, agora mesmo em 2019, concordando com a abertura do inquérito das fake news. E agora ele já não concorda mais. Resumindo a situação, do ponto de vista jurídico é muito polêmico, porque como é que uma corte que julga é a mesma que investiga? Esse inquérito ele foi muito combatido na doutrina, muito combatido nas academias universitárias. Tem uma legião de juristas contra, e eu acredito que não foi uma atitude tão prudente do Supremo em abrir esse inquérito de ofício, sem consultar a polícia, sem consultar o Ministério Público. Então tem essa polêmica aí danada desse inquérito da fake news, que agora voltou à tona no governo Bolsonaro, com esse excesso de gente aí, essa organização aí que toda semana organiza manifestações em Brasília, querendo o fim do Supremo, o fim do Congresso, e implantar uma ditadura, né? Uma ditadura radical de direita aqui no Brasil, né? Então, esse inquérito da fake news, que começou lá em 2019, hoje tem esse novo paradigma, que é as manifestações antidemocráticas do governo Bolsonaro, né? E causou essa repercussão toda. E aí vem a discussão, o que é liberdade de expressão, o que é fake news? Está todo mundo discutindo isso agora, né? Olha, liberdade de expressão é um direito fundamental, todo mundo tem o direito de se manifestar, direito de reunião, de fazer manifestação em praça pública, desde que informada a autoridade com antecedência, etc. e tal. Porém, a gente responde pelo que nós falamos.
Então não é porque a gente tem liberdade de expressão que a gente pode sair aí vociferando qualquer coisa sem achar que a gente não pode ser punido. Vamos parar para pensar, se a gente levasse a liberdade de expressão em termos absolutos, eu cometer o crime de racismo, eu poderia estar falando aqui, nossa, eu odeio negro. Liberdade de expressão, eu posso falar isso. Não, você está cometendo um crime, você está sendo racista. Então, a liberdade de expressão é de você se manifestar, mas você vai responder pelos crimes que você porventura cometer. Então, nenhum direito é absoluto. Mesma coisa com a fake news. Você não pode sair por aí espalhando notícias falsas em relação a uma pessoa, injúria, calúnia, difamação, se municiando da sua liberdade de expressão. Quando você for falar alguma coisa, você tem que ter contexto, tem que ter prova, tem que ter ocasião. Você não pode sair ofendendo as pessoas gratuitamente, sem prova, apenas com o objetivo de difamar para atingir algum fim político. Então, fake news não é liberdade de expressão, isso aí tem que ficar bem claro. O PIB brasileiro teve uma queda esperada aí, né? Nosso PIB caiu no primeiro trimestre agora 1,5%, que representa uma queda mais ou menos de 1,6% nos serviços, 1,4% na indústria. O agro, por incrível que pareça, conseguiu até crescer. O agronegócio cresceu 0,6%. Só que, infelizmente, o agro é um setor que contribui muito pouco para a distribuição de renda no país e para o fisco, né, para o tributo. O agro é um dos que menos aqui recolhe tributo, infelizmente. Essa queda já foi esperada, nós voltamos ao patamar de 2012 e a gente reduziu 4,2% da máxima histórica de 2014. 2014, né, ali um pouco antes da Copa do Mundo, foi quando o Brasil atingiu a máxima histórica do PIB, né? E pensar que naquela época falavam que a gente estava em crise, né? Enfim, acontece, né? Obviamente, quem mais foi afetado aí foi o pessoal do turismo, o pessoal dos supérfluos, né? Academia, cosméticos, né? Porque numa crise o que as pessoas primeiramente cortam, né, são coisas supérfluas, né? Agora os produtos essenciais como alimentos, remédios aí estão num patamar aí de estabilidade, ainda bem, né? Para manter emprego aí do pessoal. Para terminar, né, o consumo das famílias teve a menor redução desde 2000, a maior redução, melhor dizendo, desde 2001. E é o consumo da família brasileira que mantém a economia. Porque o consumo da família brasileira consome em pequenas empresas que geram emprego e distribuem renda. Infelizmente, a gente não tem uma política econômica para o consumo das famílias aqui agora, nesse momento de pandemia, né? Os 600 reais estão sendo tão criticados pelo próprio governo, né? E é triste pensar que as famílias hoje consomem menos, porque é menos comida na mesa das pessoas. E terminar o programa de hoje, né, como sempre, com cultura, como você já conhece, em homenagem a George Floyd, que foi executado, o vídeo é cruel, eu nem recomendo você ver o vídeo do policial branco asfixiando ele com o joelho, não precisa ver o vídeo, tá? Não veja. E termino com esse disco aqui, essa coletânea aqui que eu roubei dos meus pais, Marvin Gaye, de grande sucesso de Marvin Gaye, e vamos ficar com What's Going On, que nada mais é que uma homenagem à população negra americana que sofre com a violência. E de Cuiabá, Renato Melon.